Olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um painel ENIC. Eu sou a professora Patrícia Marcondes e estarei mediando aqui uma conversa, um debate sobre a área das engenharias. O ENIC desse ano tem como tema a era digital e suas implicações sociais, desafios e contribuições. Para debater sobre esse assunto, está aqui junto comigo 3 ilustres convidados. Ao meu lado, nós temos o professor Haruki Tanaka, tá? Falar um pouquinho sobre ele. Graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, em Medicina pela USP e mestrado de Informática pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Kyushu, no Japão, e doutorado em Medicina pela USP. Temos também o professor Felipe Loyola Lopes, graduado em Engenharia Biomédica pela Inatel, mestre em Engenharia Biomédica pela UFABC e doutorando em Ciências de Dados no ITA. E para completar esse time, nós temos aqui a professora Márcia Amaral, graduada em Educação Física na Federal de Rondônia, graduada em Nutrição pela Unieuro, em Brasília, e pós-graduada em Terapia Cognitiva Comportamental e Transtornos Alimentares pela HC, e doutoranda em Engenharia Elétrica na área de Biosensores pelo ITA. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de vocês, essa ilustre presença, tá? E gostaria de começar então pedindo ao professor Haruki contar um pouquinho da sua experiência. Pode ser? Ok, bom. Boa tarde. Boa tarde. Felipe, Márcia, Patrícia, de início agradeço muito o convite aí para o ENIC aí, nesse evento aí, quando eu entrei aqui no campi aqui da Univap, fiquei assim realmente maravilhado com a natureza, né, com a beleza da natureza que tem aqui, então muito obrigado aí pelo convite. Rapidamente, bom, boa tarde audiência, né? Rapidamente a minha história, eu sou formado em Engenharia de Eletrônica pelo ITA da turma de 1977. Depois eu tive 15 anos de trabalho como engenheiro de bancada, desenvolvimento de hardware e software. E nesse inteirinho eu acabei fazendo também um mestrado no Japão, na Universidade de Kyushu, quando eu tive contato com problemática de transcrição, como é que eu diria? Quando você quer fazer uma tradução automática de línguas naturais de uma língua para outra, né? Então, é um laboratório de linguística e de algoritmos de inteligência artificial, que estava começando na época, né? Mas ao retorno eu trabalhei na mesma empresa como engenheiro de desenvolvimento de hardware e software, e ocorre que foi na década da época do Collor, o governo Collor, teve aquela abertura do mercado de informática, né? Então eu que era desenvolvimento de hardware e software, né, acabei meio que precisando pegar a maletinha, botar a gravata para virar vendedor de produtos importados, né? Porque era muito mais fácil importar naquela época, né? Então foi uma situação difícil para quem dedicou mais de 15 anos na área técnica, né? E aí resolvi sair da empresa, abrir um negócio próprio que não deu certo. E quando eu estava com 44 anos e sem emprego, e com essa dificuldade para uma nova iniciativa como engenheiro, eu resolvi fazer medicina, né? Então, a minha mãe foi a grande incentivadora dessa iniciativa, né? E eu tomei coragem, terminei o curso de medicina, e durante o curso de medicina um professor, o Marcelo Amato, que é o famoso pneumologista, ele é um dos 10 mais famosos pesquisadores na área de pneumologia do mundo, né? Então ele me convidou para eu participar num projeto de desenvolvimento de tomógrafo por impedância elétrica para monitorização pulmonar. E aí eu acabei, no curso de medicina,
fazendo um projeto de engenharia de novo. Voltando à área. Então, depois da formatura, eu acabei entrando no curso de doutorado em medicina. Terminei o doutorado tendo como motivo o foco da pesquisa esse tomógrafo, né, tratamento de imagens. E aí, nessa época, depois do doutorado, eu achei que o meu sonho de virar médico, não é que eu larguei, mas eu deixei um pouco de lado e resolvi trilhar a carreira da docência. Academia, né? Academia, assim. Né? Aí eu fui parar na UFABC, Felipe conhece o UFABC, e então nós montamos o curso de Engenharia Biomédica lá. E ano passado o professor Osamu do ITA me convidou para eu me retribuir para o ITA e acabei vindo para o ITA, né? E estou aí na equipe da bioengenharia, junto com a professora Patrícia, a professora Liana, né? Conheci a Márcia lá, né? Então, essa é a minha história rapidinha. Obrigado, Patrícia. Que bom que trouxeram o senhor, fiquei feliz. Obrigada, professor. Vou passar a palavra então agora ao professor Felipe, contar um pouquinho da trajetória também. Certo, muito boa tarde a todos. Obrigado também pelo convite, professora Patrícia. Aproveito para cumprimentar todos os ouvintes, tá? A minha história, né? Eu tenho formação de engenharia biomédica, né? E como que eu fui parar na área da engenharia biomédica? Eu comecei, antes de ingressar na faculdade, eu fiquei alguns anos atuando como técnico em eletrônica, né? Então a minha formação de técnico é técnico em telecomunicações e eu trabalhava numa indústria mecatrônica onde a gente trabalhava em projetos para diversos setores, agrícola, automação, e apareceu um grupo que solicitou alguns produtos da área médica. Na época a gente desenvolveu lá, eu fiz o projeto de uma placa de circuito impresso para equipamento de geração de ozônio, né, pelo efeito corona. E foi aí que eu falei, poxa, isso aqui é muito interessante, eu vou ingressar nessa área. Então eu ingressei na graduação em engenharia biomédica, lá eu fui monitor, né? E foi onde eu me apaixonei pela docência também. Então, logo depois da graduação eu já fui para o mestrado, né? Foi onde eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Hark, mas conheci vários trabalhos que o professor científico que o professor Hark deixou para a gente lá na UFABC na época, né? E depois do mestrado já ingressei na docência. Eu participei da implantação do curso de especialização em engenharia clínica no HFAG, que é o Hospital de Força Aérea do Galeão, né? Lá no Rio de Janeiro, junto com o Inatel, que foi onde eu me graduei e depois eu fui ser professor, né? Nessa época também eu tive a oportunidade de fazer um curso de instrumentação biomédica lá na Alemanha, né? Na Jade University, que fica em Wilhelmshaven, no norte da Alemanha. Foi uma oportunidade muito interessante. E nos últimos anos tenho me dedicado no ITA, né? Num programa de pesquisa operacional com foco em ciência de dados, né? É um programa que o ITA faz em parceria com a Unifesp, né? E agora que eu já terminei todas as disciplinas do doutorado, estamos trabalhando nos resultados, estou aqui atuando na Univap também, no curso de Engenharia Biomédica e Engenharia Elétrica. Muito obrigada, professor. Vou passar a palavra agora para a professora Márcia. Conta pra gente. Oi, Patrícia, como vai? Eu agradeço a oportunidade e primeiro de poder participar desse NIC e justamente poder transmitir um pouco para a mensagem para os estudantes que estão iniciando na pesquisa científica, que muitas das trajetórias, e a minha eu vou contar um pouquinho agora, se inicia com uma dúvida muitas vezes, que a gente começa a estudar e imagina que às vezes aquela dúvida só pode ser respondida por uma área. E aí, muitas vezes a gente vai ficando com essa dúvida e se a gente não for atrás, progredindo, não busca resposta e não constrói carreiras maravilhosas, como eles acabaram de mostrar, né?
Eu sou formada, primeira graduação em Educação Física, fiz lá na Federal de Rondônia há muitos anos, e sempre me surgiu a dúvida de como eu poderia ajudar as pessoas na saúde, integrar junto com o comportamento, depois com a nutrição, que foi a segunda graduação que eu fiz em nutrição, e atualmente faço mestrado em engenharia. Fui muito bem acolhida pelo ITA, que tem um programa muito bom, onde procura fazer essa inter-relação entre as diversas áreas, e aí surgiu a oportunidade de poder integrar essa área da biomedicina com a engenharia. E tudo isso surgiu a partir das dúvidas científicas. Então, eu acho muito importante a gente poder levar as dúvidas adiante, porque elas muitas vezes é que vão trilhando as nossas carreiras, né, acadêmicas. E respondendo as perguntas. E respondendo as perguntas, porque muitas vezes a gente começa num curso, o outro vai respondendo e a gente vai seguindo essa trilha acadêmica que é tão maravilhosa, e estamos aqui para poder participar, né? O ENIC tem essa premissa, né? Iniciação científica para esses jovens, para começar a trilhar o caminho deles, né? Bom, obrigada pelas contribuições. Agora nós vamos então dar o gancho para o nosso tema. Então eu gostaria de começar perguntando quais são as principais transformações que estão ocorrendo na era digital, né? O que você pode pontuar para a gente nessas transformações? Bom, o que é a grande diferença da era digital, né? Então eu acho que tem duas coisas. Com o desenvolvimento da tecnologia da era digital, da informática e de tecnologias de comunicação, nós temos hoje em dia, é possível digitalizar informações, dados de qualquer coisa, dados de paciente, dados de plantas de indústria, sobre qualquer informação que nós temos na sociedade para a nossa vida, é possível digitalizar, né? Quer dizer, e armazenar num sistema, né? E eu consigo pegar de volta essa informação para fazer uma avaliação, um tratamento, né? Então, essa é a grande transformação que nós temos com o desenvolvimento da tecnologia da era digital, né? E com isso, o que acontece? Eu estava até comentando com a Márcia hoje, a grande disponibilidade para nós hoje é que nós podemos ver, nós podemos ter esses dados nas nossas mãos, o que quando na nossa época de estudante era impossível, né? Nós a tecnologia nos traz um outro olhar, né? Exatamente. Hoje eu sou capaz de saber, por exemplo, como está o mercado de ações de Hong Kong imediatamente agora. Imediato, né? Então essa é a possibilidade, essa é a grande transformação da era digital. Eu posso ter em mãos informações, não interessa de que tipo de informação. O importante nesse contexto todo é que a gente tem que saber filtrar o que eu quero, o que é importante, que tipo de dado é importante para o meu interesse nesse momento e o que não me interessa. O que não me interessa eu não vou perder tempo, né? Eu acho que é importante que a gente tenha esse discernimento. Ter um filtro, né? Ter um filtro. Posso complementar? Eu acho que é exatamente isso que o professor falou, né? E além da gente ter a informação, né, do que está acontecendo agora, a gente pode fazer o que é chamado de extrapolação, né, e prever os possíveis resultados, né, ou a maior probabilidade do que vai acontecer. E daí fazer a tomada de decisão, né, de acordo com esse modelo. É verdade. E além da gente poder comparar e poder fazer uma extrapolação para o futuro, justamente que eu estava conversando com o professor Hark, muitas vezes nós, como os nossos sentidos humanos, podemos enxergar até um certo limite, que é muito valoroso, e nós devemos
utilizar o humano para as decisões que competem ao humano. Mas a tecnologia nos possibilita enxergar além do que os nossos sentidos veem. Então, muitas vezes nas análises de imagens, nas análises de dados, na previsão de comportamentos, sejam comportamentos humanos, comportamentos animais, de dados de mercado, como o professor falou, de bolsa e outros. E aí a gente conseguindo fazer essa inter-relação, essa extrapolação entre os dados que a tecnologia nos traz e o foco na decisão humana, conseguimos avançar assim maravilhosamente bem, unindo o humano com a tecnologia. Podemos dizer uma análise bem assertiva. Exato, justamente. Perfeito. Essa contribuição é muito importante. Bom, a era digital também trouxe com a gente duas palavrinhas que rondam o nosso mundo, né? Que chama-se a inteligência artificial e indústria 4.0, tá? Vou jogar aqui na mesa para a gente poder esclarecer o que vem a ser isso nessa era digital, né? O que é então uma inteligência artificial e o que é uma indústria 4.0. Professor Hack. Essa expressão inteligência artificial está muito, digamos, na moda hoje em dia, na mídia, né? E o que eu entendo como inteligência artificial, talvez a gente tenha que criticar um pouco essa expressão. Inteligência, entre aspas, o que é inteligência, né? Inteligência é o resultado do comportamento da mente humana? Artificial. O que quer dizer artificial, né? Então, há um uso um pouco nebuloso dessa expressão, né? Inteligência artificial, né? Então, o que eu gostaria de dizer aqui é o seguinte, Patrícia, se eu não usar a palavra inteligência artificial, na verdade, o que nós temos como resultado do que é dito inteligência artificial, nada mais é do que o resultado de um tratamento de dados por meio de um algoritmo, né, feito por um sistema computacional. O sistema computacional ele tem duas características, ao meu ver, que suplanta a capacidade humana, por exemplo, né? É a rapidez de cálculo, né, de computação, né? Então, capacidade de cálculo é um negócio fabuloso, gigantesco e está sendo cada vez mais progredindo, né? Numa progressão muito grande, né? E também tem uma outra característica que suplanta a nossa capacidade, que é a capacidade de armazenamento de dados e informação, né? Se eu tenho essas duas capacidades, se eu consigo armazenar e fazer uma busca dessas informações armazenadas rapidamente, e se eu consigo, digamos, processar por meio de um algoritmo para atingir um determinado objetivo, o sistema computacional faz isso com uma velocidade brutal, né? Então, e com isso é possível até, digamos assim, mimetizar uma inteligência artificial, talvez usando de novo essa expressão que, ao meu ver, é um pouco inadequado, né? Mas o que a gente não... Então, tendo isso, com o avanço dessa tecnologia, vamos fazer um exemplo na área da saúde, né? Que nós temos os famosos sistemas de diagnóstico, sistema de auxílio a diagnóstico por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, tal, né? Então imagina que nós vamos imaginar no futuro um sistema computacional que é capaz de acessar a base de dados de todos os casos clínicos do mundo. É possível isso? É. E que por meio de um algoritmo, né, eu faça um sistema de auxílio a diagnóstico, né,
entrando com o dado de um paciente para eu me basear naqueles casos, milhões e milhões de dados, para eu fazer um diagnóstico. Isso é possível de fazer? É. Será feito no futuro? Grande chance. Provavelmente. Provavelmente. Será melhor do que um diagnóstico de um humano? Pode ser que sim, com grande chance, sim. Né? Mas aí, e aí, o que né, médico, eu vou ficar triste por causa disso? Né? Na verdade, a minha opinião é a seguinte, é uma máquina que está fazendo aquilo. As máquinas fazem coisas já que nós não conseguimos fazer. O avião voa, eu não consigo voar. A uma velocidade brutal, eu não consigo voar. Mas é uma máquina. E fazemos um uso adequado desse meio de transporte. Máquinas, carro, né? Sistema de informação. E dessa forma, aquilo que foi criado por meio de um sistema computacional dito, entre aspas de novo, inteligência artificial, aquilo é apenas uma máquina. Ele vai nos suplantar, num certo sentido, sim. Na força bruta, sim, vai colaborar. Mas a gente tem que ter a noção, o conceito de que eu não preciso ficar triste por isso, porque o ser humano, ele é capaz de, na essência, o objetivo final do ser humano não é ser igual a essa máquina. Não é competir com não a tecnologia, é competir. né? Basta que eu domine essa tecnologia para um bom uso da inteligência artificial. Né? O ser humano vai estar lá, né? Ele ainda está lá. Exatamente. Não precisa competir, e que o ser né? humano faça aquilo que só ele sabe fazer. Exato. Ser humano, né? Ser humano, né? Exato. Então, um Beethoven que compôs toda aquela arte musical, só ele foi capaz, só um ser humano foi capaz de fazer. Né? Então basta que a gente trabalhe a nossa vida para que a gente faça aquilo que só nós sabemos fazer Tão bem, de uma forma né? muito bem, né? Para a alegria da vida, para o conforto da vida, para a melhoria da vida das pessoas. Né? Então é dessa forma que eu entendo, na essência, a inteligência artificial. Visando o bem-estar. Contribuições? Posso fazer uma perguntinha? Hoje vocês se imaginam trabalhando sem eletricidade? De forma nenhuma. Então, o que é dito, né, é que da mesma forma que hoje a gente não trabalha sem eletricidade, em um futuro, ainda não se sabe quanto, a gente praticamente não vai se ver trabalhando sem o auxílio da inteligência artificial para os trabalhos repetitivos, né, como o professor Hark disse, né, e a Márcia também disse. Para aquele trabalho de repetição, aquele trabalho de dia a dia, se a máquina fizer nos ajudando, vai sobrar tempo, por exemplo, para a gente ficar com os filhos, tempo para poder passear com o cachorro, para se exercitar e coisas de ser humano, vamos assim dizer, arte, né, e por aí vai. Então a gente tem que encarar como um grande auxílio, como uma grande ferramenta. Um ponto interessante é que os pesquisadores da área de inteligência artificial dizem que nós estamos ainda na pré-história da inteligência artificial. Exato. Então é difícil até de imaginar o que vai ser, que está por Para vir, onde né? iremos, né? Exato. Agora, oficialmente, na literatura, o termo inteligência artificial surgiu pela primeira vez em 1956, tá? Mas antes disso, em 1950, né, até o professor tinha citado, né, do Alan Turing, ele começou um artigo científico dele com uma pergunta bem interessante. No início do artigo está escrito assim: a máquina pode pensar? Então ele desenvolveu o chamado de teste de Turing, em que ele colocava 3 elementos: o elemento A, B e o C. O elemento C era um humano, o elemento A ou B, um era uma máquina, um computador, e o outro era um humano. Qual que era o desafio? O elemento C tinha que trocar informações de texto, mas ele não sabia se ele estava conversando com a máquina ou com o humano, certo? O desafio era se ele ia conseguir identificar. Então ele falou assim, que quando a máquina estiver enganando o homem, ela vai estar num nível que ela vai apresentar certa
quantidade de inteligência, né? Foi uma proposição, uma proposta interessante que até hoje é discutido, né? Mas a inteligência artificial nada mais é que o professor Hark disse, né? Utiliza das experiências anteriores para tomar decisões, para criar ali um conhecimento. Existe uma discussão também se o nome melhor é inteligência artificial. Tem pesquisador que usa, por exemplo, inteligência computacional, né? Então existe bastante discussão sobre isso. E antigamente a inteligência artificial era alimentada por apenas domínios específicos ou conhecimentos de técnicos específicos. Hoje, a inteligência artificial é abastecida por toda a população, né? Então, quando a gente está entrando na internet, ou a gente está respondendo um e-mail, ou a gente está utilizando meios digitais, nós estamos abastecendo o conhecimento da inteligência artificial. E ela se utiliza de uma ferramenta chamada aprendizado de máquina, né, o machine learning, que é o meio com que a inteligência artificial cria o conhecimento para os seus modelos. Isso nos traz uma questão muito interessante, o professor Hark falou e Felipe, o nosso posicionamento, o ser humano, em relação a essas tecnologias, né? Nós estamos todos deslumbrados e chocados com a inteligência artificial, que pode fazer justamente, preocupados também, então tem o medo e o deslumbre, né, em relação à inteligência artificial. E é muito bom que nós comecemos a pensar qual é a nossa posição em relação a isso. Começar a avaliar o ser humano em relação às tecnologias, tudo de maravilhoso que ela pode fazer e trazer, mas também achar um ponto de equilíbrio para que nós não nos percamos no meio dessa tecnologia toda e comecemos a deixar que ela pense e faça tudo por nós. Que a decisão, o foco, o recorte, a interpretação ainda é do humano e sempre será, como o professor disse. A tomada de decisão final. final. A tecnologia pode colaborar, os biosensores, como estávamos conversando, é impossível você imaginar uma UTI, um hospital sem tecnologia. Sim. Não podemos, sem eletricidade, não podemos imaginar hoje em dia, mas como faríamos? Nós nos sentimos totalmente sem recursos, e porque estamos muito acostumados a todos esses recursos, mas a decisão continua sendo do médico, continua sendo do olhar clínico treinado, do nutricionista treinado, de um profissional de saúde e de tecnologia que tem essa visão do que os materiais podem fazer e do que o ser humano pode fazer. Então, é justamente essa inter-relação entre a tecnologia e o ser humano que a gente ainda está trabalhando nesse equilíbrio, né? No caso, numa área que eu atuo, que são os transtornos alimentares, que a tecnologia pode ser muito boa para divulgar que são transtornos que acontecem, mas também pode ser terrível como gatilho para justamente acessar a pessoa que está passando um momento de crise, um momento onde ela está fragilizada. E aí, nesse momento, ela tem que se proteger da tecnologia. Mas depois também pode ser um braço forte, onde vai justamente tirá-la dessa situação. Mas aí é o ser humano que é o ponto de equilíbrio. Né? Exatamente. Bacana. Nossa, bastante informação. Bom, voltando então ao nosso tema, né? Pegando tudo que vocês falaram aqui, a gente vai fazer agora um fechamento, deixando uma ideia final para os nossos telespectadores, né? Colocando então a era digital com os seus desafios e contribuições na implicação social, né? Trazendo também que a gente tem o profissional, né? O profissional da engenharia que vai estar atuando ali, vou perder meu emprego, não sei o que, enfim. O que a gente pode, então, pegando tudo que a gente fez, em poucas palavras, resumir
no nosso tema voltado para a engenharia. Então, a era digital e suas implicações sociais, desafios e contribuição. Quais serão os nossos desafios e contribuições nas implicações sociais? O desenvolvimento tecnológico, a gente acha que... eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, dentro da microeletrônica, né, que esteve na mídia aí a falta de semicondutores por várias razões geopolíticas e econômicas, pandemia, enfim, né? Então, hoje, assim como a gente depende da eletricidade, tudo depende de semicondutores, né? E a tecnologia de semicondutores está trabalhando hoje com trilhas de circuitos eletrônicos de 3 nanômetros. O que significa 3 nanômetros? Se eu considerar que o globo terrestre tem 1 metro de diâmetro, 3 nanômetros equivale ao diâmetro daquela pilha lapiseira. Essa é a relação, né? 3 nanômetros. Para ver o grau digamos, de sofisticação que nós estamos tendo nessa área da microeletrônica, né? Mas, apesar disso, para algumas aplicações, dizem as pessoas que isso ainda é insuficiente, que 3 nanômetros é muita coisa, eu quero menor, né? Por exemplo, se a gente for trabalhar com saúde de um organismo, mas se eu pensar na célula, na unidade celular, se eu quero atuar na unidade celular, às vezes, se eu quero fazer um nanorobô, 3 nanômetros é muito, né? Então, é só para exemplificar que apesar de todo esse avanço, para algumas coisas ainda eu quero mais, né? Só para exemplificar. Então, para mostrar que a gente quer mais, né? Existem setores que querem mais desenvolvimento, no exemplo da microeletrônica, né? Então, o que existe hoje já é assim um causador de muita transformação social, sim, sem dúvida, né? Em todas as áreas, na área da saúde, na área da educação, entretenimento, informação, né? A questão toda, eu acho que sempre a gente volta retornando para um aspecto tradicional, né? O que é importante no meio disso tudo, né? O importante é a gente não se perder, a gente não se escravizar em relação àquela tecnologia, né? Saber o que eu quero. Se a tecnologia é capaz de fazer isso, né? Eu tenho que saber muito bem o que nós desejamos para a vida das pessoas, para a nossa sociedade, para a nossa convivência, né? Isso que é importante, eu acho, sabe? O que é a felicidade de uma pessoa na vida? O que é? É dominar a tecnologia ou é isso? Para mim, não é isso. Não é isso, né? Para mim, a felicidade é eu criar algo de dentro de mim, né? Criar algo que sai dentro de mim, não eu depender de algo que está fora de mim, sabe? Então, eu acho que esse tipo de posicionamento é importante, apesar de todo esse desenvolvimento digital e tecnológico que temos, né? A essência do ser humano em si, ela não mudou, né? Não mudou, e a gente não pode perder isso de vista, né? Então, a transformação social é grande, mas temos que ter um pé no chão para não perder o sentido da essência da vida das pessoas, né? Da nossa existência aqui, juntamente com a natureza, com tudo que nós conhecemos. Perder o discernimento, né? Sim. Professor, sua contribuição? Dentro do que a Márcia, do que o professor Hark disse, realmente existem discussões importantíssimas, né? E que a gente não pode estar ali sendo refém totalmente da máquina. Por exemplo, se um médico utiliza um sistema de auxílio para o diagnóstico por inteligência artificial, ele toma uma decisão e o paciente morre,
por uma decisão errada. De quem que é a culpa? É do médico ou é do sistema, né? Então são discussões importantes, né? Quando eu vi uma notícia uma vez de uma pessoa que seguiu o GPS ali do carro e acabou caindo num córrego, né? Será que a gente pode acreditar 100% ali no GPS, né? Então realmente o bom senso ali inerente ao ser humano não pode ser perdido, né? A gente não pode ser realmente totalmente guiado. Existem outros desafios também, que são os vieses que existem no comportamento humano e que a máquina também aprende. Por exemplo, em sistemas de auxílio para o RH, por exemplo. Hoje existem sistemas com inteligência artificial para seleção de pessoas, só que infelizmente existe o preconceito no ser humano. E as máquinas que aprendem com os dados humanos também vão ter aquele preconceito. E às vezes pode até piorar a situação, né? Então, tem esse desafio também de como a gente tirar alguns vieses indesejáveis da inteligência artificial. Enfim, precisamos de gente para estudar, pessoas para trabalhar. Como foi dito, né, nós estamos ainda na pré-história da inteligência artificial, né? E estou ansioso para saber o que está por vir ainda. Também. E é importante justamente destacar isso, que principalmente para os estudantes que estão iniciando a carreira científica, e como bem dito pelo professor Hark, com toda essa diversidade humana e de tecnologia, nós temos diversos caminhos e estradas todas abertas. E é muito importante para que os estudantes foquem no que eles desejam fazer com os seus trabalhos, as suas carreiras, as suas questões. Lembrando que tudo começa com uma pergunta, porque enquanto você está fazendo o curso, seja na área médica, seja na área de engenharia, vai surgir algum assunto, uma questão que vai te chamar. E aquela questão, hoje em dia, está muito mais próxima de ser respondida pelo uso da tecnologia, pelo uso das possibilidades de você fazer um mestrado fora, de poder construir uma carreira acadêmica muito rapidamente. Com essa inter-relação, você pode mandar uma proposta, no outro dia chega a resposta, tudo muito rápido. Então, e muitas vezes as barreiras que se colocam, será que eu vou poder ser um pesquisador? Será que eu vou poder ser um professor? São barreiras que muitas vezes estão no humano ainda, no pensamento, será que isso é possível para mim? Será que eu posso? Será que não? Então, se a gente puder formular as questões e colocar à prova, testar, será que a tecnologia responde isso para mim? Ela consegue? Rapidamente nós chegamos no ponto em que o humano entra para decidir melhor. E aí você usa a tecnologia para te assessorar em todo o imenso trabalho e você chega num ponto em que o humano vai decidir de novo. É uma parceria, né? Essa parceria construída, eu acho que os jovens têm bastante intimidade com isso, porque já nascem mexendo em todos os aparelhos e é justamente isso, quando se aliar o pensamento científico focado, limpando os vieses, que isso é muito importante, acontece na ciência, acontece na área da saúde e na área da tecnologia também. Para isso precisa a ética e a condução do pensamento científico para separar tudo. Mas essa confluência de tudo é que cria esse mundo maravilhoso que a gente tem acesso. E a gente também não precisa deixar totalmente de lado, mas também não precisa entrar totalmente sem consciência, sem raciocínio. Então é um mundo aberto, maravilhoso, e que eles têm mais é que buscar as suas dúvidas para avançar. Bom, gostaria de agradecer então a presença do professor Hark, professor Obrigado. Felipe, Obrigada, eu que agradeço. As contribuições foram maravilhosas, tá? Gostei. E agradecer a você que está assistindo, e eu repasso a pergunta para você. Qual o desafio e contribuição que você pode trazer na sociedade nessa era digital? Pense nisso, formule as perguntas e faça ciência. O ENIC está aqui.
Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.